Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus com o hino do nosso livreto, o hino de número 23. Nosso inário, nosso pequeno inário. Número 23. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura na palavra do Senhor, na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do verso 10 ao verso 15. Vou pegar um copo de água para mim. Aos Gálatas, capítulo 5, versos 10 a 15. Vamos à leitura em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado
para não se destruírem mutuamente. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, te pedimos nesse momento, Senhor, que tu venha estar conosco mais esse domingo que estamos aqui, pela tua grande misericórdia e graça, pela noite de paz que tu nos deste, pela essa oportunidade. Te agradecemos, meu Senhor, por esse momento que estamos aqui. Pedimos, meu Deus, que pelo teu Espírito Santo, o entendimento da tua palavra possa ter trazido aos nossos corações nessa manhã. Abre o nosso entendimento, nos dê graça, que possamos entender realmente a tua palavra como tu queres, meu Deus, que não venha haver mera interpretação da nossa parte, mas que possa haver revelação do teu Espírito a cada um de nós. Fala aos nossos corações, porque tu sabes, tu conheces a necessidade de cada um esta manhã. Pai de poder, também pedimos favor dos teus servos que não estão conosco, tu sabes o motivo de cada um, e pedimos, meu Deus, que também que possa estar com eles, onde quer que eles estejam, se com aqueles que estão enfermos, curando-os de toda enfermidade, meu Deus. Entra com libertação na vida daqueles que estão com quaisquer tipos de problema, que não estão podendo se reunir conosco, meu Deus. Aqueles que estão também viajando, os que estão trabalhando, ser com cada um dos teus servos, que o teu Espírito Santo possa falar em seus corações também. E nós que estamos aqui mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade. Fala conosco, meu Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então, graças a Deus por estarmos aqui, né, mais essa manhã, e darmos continuidade ao nosso estudo no livro aos Gálatas, né? Estamos já no penúltimo capítulo, né, da Epístola aos Gálatas, mas a gente também não tem pressa, então nós vamos de acordo com a nossa capacidade de aprendizado, de acordo com o que o Senhor quer também, né? E os irmãos sempre podendo participar, são sempre bem-vindos aí as participações, né? E a ideia é essa, que possamos aprender ao máximo, né? Tirar nossas dúvidas. Então, que Deus nos abençoe. O versículo 10, então, que iniciamos a leitura hoje, né? Só relendo, diz assim: estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Aqui nós sabemos, né, Paulo está falando exatamente daquelas pessoas que, a pretexto de também serem cristãos, vamos dizer assim, né, que se nos dias de hoje, pessoas do nosso meio, né, não são pessoas de fora, não, são pessoas do meio cristão, que de vez em quando vem, né? De vez em quando ou sempre, né? Aí depende de cada igreja, né? Se você der liberdade, eles vão ficar sempre. Em alguns casos, mesmo quando você não dá liberdade, aparece de vez em quando um ou outro, né? Como um visitante, às vezes. Ou ele, quando dá uma oportunidade, ele já fala de púlpito mesmo, às vezes uma heresia, né? Alguma coisa está trazendo uma novidade que não contém na Bíblia, é coisa dele. Ou, se ele não tem oportunidade no púlpito, ele fica ali, né? Fica ali entre os irmãos e vai contaminando. Às vezes passa dias, semanas, meses, né? E são pessoas que não foram mandadas por Deus, muito embora usem esse pretexto, que são do nosso meio, né? E vieram. É o que Paulo estava falando. São pessoas que, quando chegaram lá, falaram: olha, nós estamos vindo de Jerusalém, nós somos lá da igreja sede, né? Então vieram até com algum rompante de que tinham, né, todas as credenciais para isso. E, no entanto, disseminaram um outro evangelho, né, que Paulo chamou de anátema, né, ou seja, que era para amaldiçoar qualquer coisa que viesse a acrescentar a essa palavra. Então, o que Paulo está dizendo aqui, né, que ele que pede, né, que Deus se encarregue dessas pessoas, né, seja ele quem for, que vem perturbando e confundindo vocês, seja lá quem for. Não importa se é um grande ministro, né? Se é o presidente de uma missão, ou não importa se for, né, alguém muito eminente na sociedade, é uma grande autoridade na sociedade, não importa, seja lá quem for, se vier trazendo um novo evangelho, né, Paulo está pedindo que Deus se encarregue dessa pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa não está fazendo só um mal para ela própria, como está fazendo mal para toda uma coletividade. Quando ele fala algo, né, prega um outro evangelho, e as pessoas acreditam, passam a crer, passam a ter práticas, né, durante o culto,
que não estão condizentes com a palavra do Senhor. Então, é um cuidado que nós temos que ter, né? Para não embarcarmos nessa e para refutarmos pessoas desse tipo. Se tiver em nosso meio, temos que chamar, e se a pessoa quiser insistir, em nosso meio não pode ficar. Isso não é falta de amor, não. É o contrário. Isso é amor pela palavra. Não deixar que alguém fique em nosso meio pregando um outro evangelho, né? Tem que conversar com amor com a pessoa, mas se ela não quiser, infelizmente não dá para ficar, porque é aquilo que nós lemos na semana passada. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, não é isso? Então não podemos deixar, porque são pessoas perniciosas. Vamos ler então alguns versículos. Começar com a irmã Sofia, segunda aos Coríntios, capítulo 2 e verso 3. A irmã Raquel, segunda aos Coríntios também, capítulo 11, versos 4 a 6. A irmã Denete, segunda aos Coríntios. Desculpa, irmã. Irmã Denete, Efésios, capítulo 6, versos 13 a 18. Efésios, capítulo 6, versos 13 a 18. Então, vamos começar com a irmã Sofia, você já encontrou, segunda aos Coríntios, capítulo 2 e verso 3. Amém. Escreve-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós, todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Amém. Amém. Então, o que Paulo está falando, né, é isso. Ele que fazia muitas visitações, né, aos irmãos. O que ele está dizendo, irmãos, o que eu quero, né, quando chegar aí, eu não só quero levar alegria para vocês, como eu quero receber de vocês também alegria, né? Eu não quero chegar aí e ficar triste com vocês. A coisa tem que ser recíproca, né? A alegria tem que ser recíproca. Imagine os irmãos lá totalmente alegres, mas num evangelho que não é evangelho genuíno. Quando Paulo chegar lá, Paulo vai se entristecer. Paulo ia ficar muito triste de encontrar uma situação dessa, né? E o contrário também, Paulo também, ele fazia o possível, né, para não chegar lá triste, porque motivos para ele estar triste ele teria, né, de soberbo, dadas as perseguições que ele sofria, né, na própria carne, açoites e tudo mais, mas ele fazia o possível para não chegar lá com tristeza, né? Mesmo assim, ele tinha essa consciência que muitas vezes ele chegava, os irmãos os alegrava, né? Ele tinha essa certeza. Então, ele queria encontrar os irmãos alegre, porque ele precisava desse contato humano, ele tinha essa necessidade, né? Ele sabia disso aí. Quando ele chegava nas igrejas e via a alegria dos irmãos, uma alegria genuína, isso contagiava ele. Ele também reforçava, né, renovava as suas forças no Senhor. E é isso que ele queria, encontrar alegria nos irmãos e jamais encontrar tristeza, porque a tristeza também é contagiante, né? Você chega no lugar, está todo mundo triste, e isso contagia você. Então, o que ele queria era que todos estivessem alegres, alegres no Senhor, ou seja, ter uma verdadeira alimentação e não um alimento, né, que estivesse misturado, que isso poderia produzir aquilo que ele já tinha falado, né? Aquele pouco de fermento entre eles vai levedar toda a massa, faz um estrago danado. Então, ele estava falando para os irmãos isso aí, né? Que a alegria tem que ser no Senhor, devido à verdadeira alimentação da palavra de Deus, né? Que é isso que nós procuramos fazer. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 4 a 6. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Amém. Então aí, né, Paulo, né, está exortando os irmãos, né, realmente para tomar esse cuidado, né? Ele fala dele, ele até fala, olha, se vocês até acham que de vez em quando, né, eu sou um pouco rude nas palavras, né,
mas eu não sou rude no conhecimento. Conhecimento eu tenho, né? Ele tem, ou seja, ele não está falando bobagem, ele não está deturpando o evangelho. A essência do evangelho é aquilo, ele pede até perdão, né? Olha, se eu em algum momento tenho sido rude, tenho falado, né? Mas saibam vocês que na essência, a essência do que eu estou falando é a verdade, né? E ele diz isso para os irmãos realmente, né? Não se confundir, não deixar que venham novidades invadir nossos corações. E nós sabemos disso, né? Existem muitas novidades. Alguns, talvez os irmãos mais antigos, viram, né? Novidades aí que passaram por aí, né? Aqui em São Sebastião mesmo teve um movimento e deve estar existindo em outros lugares, deve continuar existindo, né? O movimento do Cai-Cai, por exemplo, né? Que era um movimento onde tinha lá os líderes, né? Que jogavam o paletó em cima da pessoa, a pessoa caía no chão, né? Outros chamavam as pessoas para ir lá na frente para cair, a pessoa ia para cair, impunha a mão, a pessoa caía, né? E o tal da unção do riso, né? Pessoas começavam a dar gargalhadas na igreja, não parava mais, começava às vezes do começo ao final do culto dando gargalhada, uma coisa, um movimento estranho, né? Estranho, não tem base na palavra, irmãos, é movimento estranho. Ah, mas isso aconteceu lá, não sei o quê. Deixa acontecer lá, não venha você, né, assim, ser um adepto disso. Se as coisas acontecerem em nome do Senhor, vai ser em nome do Senhor, vão acontecer e pronto. Quem somos nós para controlar isso, né? O que o Senhor quer fazer. Agora, de livre, espontânea vontade, você deixar que aconteça, né, na sua igreja um movimento que alguém trouxe lá de fora, que você não encontra apoio, você não encontra apoio na palavra para isso, né? E porque chamavam de uma nova unção. É como se a igreja até agora tivesse com uma velha unção. Precisa vir agora uma nova unção. Então, quer dizer, nós estávamos errados esse tempo todo, estava com uma coisa velha, né? Um azeite velho, não era o Espírito Santo que estava na igreja. Precisa vir uma nova unção. Mas que unção é essa? Se a unção sempre foi do Espírito Santo, e o Espírito Santo não envelhece, né? Ele é o Espírito Santo, ele sempre será, né? Aliás, antes da igreja aqui na Terra, né? Já existia o Espírito Santo, claro, que ele faz parte né, da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus pairava sobre as águas até quando foi a formação do mundo, né? Então, dizer que nova unção, então isso são novidades. E a gente sabe que trouxe, né, um estrago danado e ainda faz estrago por aí, essas questões, né? Teve várias coisas, né? Só para lembrar de algumas, né? O dente de ouro, por exemplo. Nós não somos incrédulos em dizer que Deus não pode dar um dente de ouro para alguém. Claro que pode, de ouro, de prata, do que ele quiser, ele pode dar. Nós não podemos transformar isso, né, agora em algo novo agora para o evangelho, onde os cultos vão se transformar, né, em petições para ter dente de ouro. Quem quer dente de ouro, vem para cá, vem para frente. E começou esse movimento, os irmãos acompanharam também, né? Então, os milagres do Senhor são milagres do Senhor, e nós cremos, né, em todos os milagres. Mas a palavra do Senhor está aqui. É essa palavra. Nós não podemos nos desviar disso. Nós sabemos que no tempo de Paulo aconteceram algumas coisas também, digamos assim, que não eram coisas normais. Mas Paulo não fez disso uma doutrina. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que, né, a sombra dos apóstolos, não é isso? A sombra de alguns apóstolos curava os enfermos, né? Lenço que pegavam de Paulo, levavam para os doentes, as pessoas eram curadas pelo lenço de Paulo. Agora, a gente vê Paulo dizendo isso aqui, irmãos, peguem o lenço de vocês e mandem para pessoas que estão distantes, porque vai ser curado. Ele não faz virar doutrina disso, não. Isso era a fé das pessoas, as pessoas tinham fé, pegavam aquilo lá, mas ele jamais colocou isso como ensinamento. Paulo era fiel, né, às bases, né, aquilo que é realmente o néctar, né? O néctar, ou seja, a substância. É isso que importa. As demais coisas, se acontecem num lugar ou outro, certamente teve uma motivação, teve um porquê acontecer. Nós não precisamos trazer isso como inovação, não, né? Então, a base está aqui, e o Senhor faz como quer, tá certo? Então, nós não podemos perder de vista isso. Então, sabemos, esse movimento mesmo do Cai-Cai veio lá dos Estados Unidos, né? E, bom, daí gerou, os irmãos sabem disso, aquele livro, né? O Dia do Triunfo. Então, esse pastor, me fugiu o nome dele agora, ele dizendo, né, no livro dele, ele conta que ele foi, né, teve uma revelação, foi ao céu e chegou lá, viu Deus, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e o Espírito Santo cabisbaixo. Estava meio triste o Espírito Santo, né? Essas são palavras dele, né? Por quê?
porque o Espírito Santo estava cabisbaixo, porque a igreja não estava dando conta do recado aqui na Terra. A igreja não estava fazendo o papel que tinha que fazer. Então, é Uriel de Jesus, né? Agora eu lembrei do nome dele. Então, Uriel de Jesus estava lá. Ele seria o enviado dos céus, né, a essa terra para fazer o que a igreja não estava dando conta de fazer. Olha que heresia, né? A que ponto? E nós vimos vários líderes, né, de igrejas no Brasil aderindo a isso aí. Esse homem fez um estrago danado, um monte de gente, né? E houve uma certa discriminação dentro das igrejas, que quem não queria aderir a esse movimento estava fora da unção. Opa, você não está dentro da nova unção. Então, era para todo mundo que aderir. Quando faziam lá, quem quer vir para frente, quem não ia, era olhado meio torto, que parece que não estava entrando na nova unção. Então, olha que tipo de problemática traz, né, para a própria igreja. Então, que Deus nos livre, né, dessas coisas. Volto a dizer, nós não somos céticos, né, no sentido de achar que o Senhor não pode operar. O Senhor opera maravilhas, como Ele quer. Não é isso? Agora, nós não podemos acrescentar nada ao Evangelho e trazer coisas como doutrinas, como condição, né, para sermos mais ou menos crentes no Senhor, para a salvação, fazermos isso, aquilo, alguns rituais. Não. Que é a tônica aqui, é o que Paulo fala, nós somos livres disso tudo. Né? O Evangelho nos libertou disso tudo. Não podemos ser escravos de ninguém. Seja escravo de Satanás, seja escravo dos homens ou da nossa própria mente. Nós não podemos ser escravos disso. O Evangelho nos liberta, né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos ler agora Efésios, capítulo 6, versos 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Então, aí Paulo, né, fala que nós, espiritualmente, temos que estar armados, né, sempre para nos defender, né, sempre para nos defender, sempre. Mesmo a espada, né, que é um ferramental, uma arma para ataque, mas ela também é para defesa, né? E é para defesa que nós usamos a espada. Nós usamos a palavra do Senhor para nos defender. Quando o inimigo vem nos atacar, é o que Jesus deu exemplo, né? Jesus usou a palavra para se defender, tá certo? Então, não é para atacar. Até porque o ataque, se ele tiver que existir, é o Senhor Jesus Cristo que vai atacar quem quer que seja, né? Nós não temos que atacar ninguém. O Senhor Jesus nos defende. E se ele precisar, ele ataca, ele elimina, ele aniquila quem for, porque ele é Deus, né? Então, Deus sempre está em nossa defesa. Então, as armas espirituais é sempre para nos proteger. Proteger do quê? Dessas coisas, né? Nós estamos lendo nesse contexto. Nos proteger do falso evangelho, das falsas doutrinas, de tudo aquilo que querem acrescentar ou querem retirar da palavra, né? Nós temos que estar aqui como baluarte da verdade e dizer não. A palavra não diz isso, então eu não vou, seja lá quem for. Essa é a questão, seja quem for. Porque hoje em dia as pessoas vão muito por nomes, né? Nomes significativos na mídia, pessoas que têm, né, um grande número de seguidores, né? Antigamente a gente queria que todo mundo fosse seguidor de Cristo, né? Agora não, agora as pessoas querem que sejam seguidores dele. Ele pede para se inscrever, me sigam, e tem um monte de gente que segue homens, realmente. E para onde esses homens forem, tem pessoas que seguem, seja para onde for. Que Deus nos livre disso, né? Nos guarde. Que nós não possamos ter esse espírito de querer que alguém nos siga, em hipótese alguma. Eu não quero que ninguém me siga, muito embora nós saibamos que tem gente olhando para nós. Isso nós sabemos, né? E por isso, nós temos que tomar todo o cuidado para não fazer ninguém tropeçar. Mas eu, de livre, espontânea vontade, bater no peito e dizer, me sigam, não faço isso, né? Paulo realmente fazia isso, né? Porque tinha propriedade para fazer, né? Olha, né? Vocês querem seguir a Cristo? Estão com alguma dúvida? Olhem para mim, que se vocês olharem para mim e fizerem o que eu faço,
vocês estão seguindo a Cristo por quê? Porque eu sigo a Cristo, né? Ele era lá. Então, a gente sabe que, mesmo sem a gente querer, vão olhar. Por isso, a gente tem que ter cuidado. Agora, bater no peito e ficar dizendo, me sigam, olhem para mim, e, aliás, não dá exemplo, porque a maioria dessas pessoas que estão pedindo para olhar não são exemplos, né? A gente vê a própria fala deles na mídia aí, não é exemplo de cristão, de bom. Cadê o fruto do Espírito? Não dá para enxergar, né? Mansidão, longanimidade, bondade, benigno, não vê nada, ao contrário, a gente vê pessoas bravejando, falando contra a autoridade, ou contra, né, alguém que é contra a autoridade, e falando e querendo incitar o povo de Deus contra não sei o quê. Isso é papel de cristão? Isso é fruto do Espírito? Não consigo ver, né? E são pessoas que têm seguidores. Temos que ter cuidado. Temos que orar, né? Não estou aqui também para ficar falando dessas pessoas, porque para mim também é perda de tempo, né? Ficar falando, nós temos que falar de Cristo, né? Para as pessoas levar o amor de Deus, não entrar nessa seara e pedir a Deus que tenha misericórdia, né? Até desses líderes, que não é porque ele é um líder, né? Que ele às vezes não está equivocado. Muitas vezes está aí muito equivocado. E claro que não somos nós que vamos ficar apontando o dedo para ninguém, né? Cada um de nós terá que prestar conta perante o Senhor Deus, né? Daquilo que fazemos. E nós sabemos que quanto maior, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? O seu cargo na igreja, mais vai ser cobrado, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse, né? Então, cada um vai ter que dar conta do que faz. Então, que Deus nos dê graça, né? Possamos ser humildes, né? Debaixo da potente mão de Deus, da palavra do Senhor, e que possamos ficar só com o que a palavra nos diz, que não venhamos ficar muito aí com a nossa própria interpretação, porque nós realmente podemos levar, né, muitas pessoas a um descaminho, e não ao caminho, é um descaminho. Pessoas, a gente vão querer levar agora as pessoas por um atalho. Não existe atalho, né? Existe o caminho, que é o próprio Cristo, não tem atalho, né? Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça, que o Espírito Santo fale sempre melhor nos nossos corações. Os irmãos sempre fiquem à vontade, tá, para falar. O versículo 11, aqui do capítulo 5, né, aos Gálatas, diz assim: irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Então, assim, Paulo realmente ele não arreda mais 1 centímetro o pé, né? Não arreda. Ele está lhe dizendo, irmãos, é o seguinte, tem gente aí falando, né, que vocês precisam se circuncidar, que vocês precisam cumprir o ritual judaico para ser salvo. Ele não tentou fazer uma média com esse pessoal, ele não tentou falar, olha, na verdade, não é bem assim, não. Ele chegou e falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou falando o contrário. Eu estou falando que ser circuncidado, seguir os rituais judaicos, em nada adiantará vocês para salvação. Ele ainda fala, porque se eu tivesse concordando com esse pessoal aí, eu não estaria sendo perseguido. Por que vocês acham que eu estou sendo perseguido? Eu estou sendo perseguido porque eu estou indo de encontro, não ao encontro. Eu estou indo de encontro ao que eles falam. Está tendo um choque em nós mesmos. Eu estou falando para vocês que é ao contrário. Eu estou dizendo ao contrário. Para a salvação, basta a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque senão seria debalde, ele fala isso várias vezes, né? Seria debalde o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para que Cristo passaria por esse sofrimento, essa agonia, né, do Calvário, tudo que ele passou, que vocês, né, bem sabem, os contemporâneos ali bem sabiam daquilo, né? Era algo relativamente recente que tinha acontecido, não fazia tanto tempo assim, né, como faz hoje, né? Mais de 2000 anos, naquela época não, então era algo recente. É isso que ele falou. Então, debalde seria o sacrifício de Cristo, se vocês, para serem salvos, precisassem da circuncisão e cumprir lá o ritual judaico, né? Então, de forma alguma. Então, que fique claro, né? Que se eu concordasse com isso, eu não estaria sendo perseguido. Se estou sendo perseguido, é porque, né, o que ele fala, né? Prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Eu continuo pregando o escândalo da cruz. Aquilo que para a maioria foi um escândalo, né? Que rei é esse? Imagine se o rei dos judeus ia morrer na cruz. Quem morre na cruz é bandido, é assassino, né? Essa é a morte maldita. Esse foi o grande escândalo da cruz. E ainda vão dizer o que o Cristo, e que ele ainda ressuscitou. E esse, né? Então, assim, para a maioria das pessoas, realmente
Era um escândalo isso. E Paulo falava, é esse escândalo que eu continuo pregando. E se eu tiver que sofrer por ele, vou sofrer até o fim, mas não vou arredar o pé, né? Paulo, então, dando esse exemplo para nós. Vamos ler, então, alguns versículos. Deixa eu ver como é que eu estou aqui, meus irmãos aqui. A irmã Vanete, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24. O irmão Mica, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 17 a 22. Tem mais alguém aqui? Ainda não leu? Acho que não. Vou voltar para a irmã Sofia. 1 aos Coríntios também, capítulo 9, versos 19 a 23. 1 aos Coríntios 9, versos 19 a 23. Então, podemos começar com 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24. Amém. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então é isso, né, irmãos? Paulo vivia, né, num momento ali, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele passou, já existia realmente a cultura grega, por exemplo, né, sempre foi, a gente lê isso nos livros de história, né, a história traz isso aí, né? Em algum momento foi o berço até da civilização, depois passou para Roma, bom, mas então isso existia. Uma vez eu estou falando isso porque uma vez eu perguntei a um professor de filosofia, né, um camarada muito entendido em filosofia, mas muito entendido. Aí eu tive curiosidade, falei, professor, o senhor fala, mas eu nunca vi o senhor fazer, né, um cotejamento entre o cristianismo e a filosofia grega. Aí ele parou para pensar, é verdade, mas eu acho que bom, se eu não falei, é porque eu acho que não existe, né? Eu falei, não, desculpe, existe muita coisa. Se o senhor for ler a Bíblia, o senhor vai ver que tem muito a ver, sim, né? Olha Paulo. Paulo era um perfeito conhecedor de tudo, e ele colocou, sim, ele balançou. Claro que eu não falei isso para ele, né? Ele falou, olha, ele considerava tudo como esterco, né? Toda a sabedoria que ele tinha tido e tudo mais, mas ele ficou assim pensando, porque ele era um grande estudioso, e eu fiquei pasmo na fala dele, ele nunca comparou as duas coisas, comparava um monte de civilizações, mas nunca comparou. O Christian aí faz parte, né? Um bom filósofo, claro que ele tem que trazer isso também para a discussão, afinal de contas, né, o nosso mundo é judaico-cristão, isso é a grande verdade, né? Tudo é pautado, as leis, o direito é pautado nisso aí. Então ele se vê um sábio, né, assim, na área dele, mas parece que não tinha se dedicado ainda. Não sei se eu coloquei uma interrogação na cabeça dele, espero que sim, e que ele tenha procurado estudar, né? Porque esse era o momento, esse era o contexto. E Paulo fala isso, olha, os gregos procuravam sabedoria, porque é isso, né, que eles queriam, e tudo mais. Mas o que Paulo fala, olha, eu estou aqui com a simplicidade do evangelho, simples para nós, por obra e graça do Espírito Santo, mas loucura para quem não conhece. E não é assim ainda hoje? Claro que é, né? Se você for uma pessoa iminente na sociedade, né? Principalmente se você for uma pessoa, e se você for cristão, as pessoas não acreditam, você fala assim, não é possível, não é possível que um diretor de uma empresa dessa, né? Um professor universitário, um governador, um presidente da república é cristão, não é possível, eles acham que é incompatível. Como é que pode uma pessoa, né, que humanamente tem algum cargo, tem alguma sabedoria, também ser cristão? Porque eles acham que isso é para pessoas assim que já estavam desiludidos da vida, que não tinham esperança nenhuma. Aí chegou o evangelho dizendo que depois da morte você vai morar no céu, onde vai pisar em ouro, e lá você vai ter de tudo, e as pessoas se agarraram nisso, porque nesse mundo eles não tinham, né, esperança nenhuma. Então, né, é o que Marx falava, é o ópio do povo, né? A religião é o ópio do povo, que deixa as pessoas turbadas, as pessoas se agarram nisso, porque aqui nesse mundo, né, outros falam lá dos escravos, os escravos.
O indivíduo vinha como escravizado, não sei o quê, queria se agarrar em alguma coisa, se agarrava na religião. É assim que eles pensam, né? Eles não conseguem entender como é que nós, né? Alguns de nós, né, que conseguem ter, né, um grande cabedal de sabedoria, também é cristão, porque eles acham uma incompatibilidade. Então, eles acham que é loucura. E na época de Paulo era assim e vai continuar sendo. Nós seremos sempre tidos como loucos. Por quê? Porque nós não vivemos por visão, né? Mas vivemos por fé. E a fé é algo que não é tangível, não é palpável, pelo menos não para eles, né? Para quem é do mundo não é palpável. Para nós é, né? A fé nós trazemos para a realidade, cremos e pronto, né? E para nós é uma esperança que vai se realizar, não é uma expectativa. Para o mundo não é. Então eles entendem que é loucura, sempre vão entender assim. E se não for, então a gente também não pode, claro, né? Entrar em rota de colisão com essas pessoas, em rota de colisão com elas, ignorá-las. Não. É assim, elas são ignorantes realmente, né? Ignorantes, a palavra ignorante é alguém que não é esclarecido em determinado assunto. Todos nós somos ignorantes em várias coisas, né? Tem um monte de coisas que nós não dominamos, somos ignorantes naquilo que não conhecemos. O mundo é ignorante com relação às coisas de Deus, eles não conhecem. Não é culpa deles, é culpa do Senhor desse século, né, que cegou-lhes a visão. Então, quem pode tirar a trava dos olhos deles é o Espírito Santo, que pode arrancar a trava e eles podem ver. Por isso que nós temos que tratá-los com amor, né? Com carinho nesse sentido. Por quê? Não podemos achar, não, se eu que sou mais bobo sei, como é que essa pessoa tão inteligente não sabe? É porque é assim. A Bíblia diz, né, que aprove, inclusive, ao Senhor, né, a revelar aos pequeninos, né, e não revelar a esses que querem se pautar no conhecimento humano. No conhecimento humano é impossível, no raciocínio humano, na racionalidade humana, não dá para entender o Evangelho. O Evangelho se entende pela fé. Essa é a base, né? A fé. E é isso que Paulo fala. É a fé em Cristo. Não é a ritualidade, não são os rituais, não é aquilo que é palpável, a exterioridade, que se você fizer o ritual judeu, todo mundo vai ver, você guardando o sábado, você deixando de comer tais e tais comidas, você participando de tais e tais festas, você se circuncidando, tudo isso é exterioridade para o Senhor Jesus Cristo. De nada adianta a tua exterioridade, porque o Senhor, diferentemente de todos os seres humanos, ele vê o interior, ele vê e conhece. Não é igual o psicólogo que tenta, né? Depois de muitas sessões, ele tenta devagarzinho entrar na sua mente para observar de tudo que você fala, ele consegue extrair. É uma tentativa dele. Tem alguns que ficam, né, com pacientes anos e anos e não adianta nada. O Senhor Jesus Cristo não é que ele tenta, foi ele que te fez, foi ele que me fez, ele conhece tudo, né? Nos conhece, mas muito melhor do que nós mesmos. Essa é a diferença. Então, que Deus nos abençoe, né? Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que essas palavras, né, que Paulo falou a esses irmãos ali aos Coríntios também sejam bastante fortes, né? Para cada um de nós, que possamos entender isso. É loucura realmente para as pessoas, né, o Evangelho. Mas para nós não. Para nós é o poder de Deus, né? Salvação para todo aquele que crê. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 7, versos 17 a 22. Ok, peraí um momentinho. Eu estou com o vídeo fechado, que onde eu estou aqui o sinal é bem ruim. Vou tentar melhorar pouco aqui. Dá para escutar bem? Sim, estamos ouvindo bem. 7, do 17 ao 22. Isso. Assim cada um ande com Deus, assim cada um ande com Deus, lhe repartiu, cada um com o Senhor, o chamou. E o que ordenou em todo amado, sendo circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Mas assim a observância dos mandamentos de Deus. É até qual? Até o 22. Tá. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo, é de Cristo. Amém?
Amém? Amém. Então, essa é a grande ciência do evangelho, né? Paulo falou assim, olha, gente, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, uma não é nada, a outra nada é. É isso. Uma não é nada, a outra nada é. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. O Senhor Jesus Cristo não está preocupado com isso, se você é circuncidado ou se você não é. Se você não é circuncidado, continue não sendo circuncidado. Você é circuncidado? Que seja circuncidado. O que não pode acontecer é que nós temos que fazer uma coisa ou outra. Quem é circuncidado, faça uma operação agora para voltar a ser incircuncidado. Ah, você que é incircuncidado, circuncide para poder servir a Deus. Não, em hipótese alguma. Isso nada é para o Senhor. É isso que Paulo, né, está falando. E está dizendo, olha, o que nós precisamos realmente? É servir a Deus em espírito e em verdade. Né? Essa é a grande lição que ele está falando. É uma grande lição hoje para nós, por exemplo, né? Durante a pandemia, essa confusão toda que está tendo, libera ou não libera os cultos, não sei o quê, e num primeiro momento teve um ministro lá, né, que liberou, aí pronto, o pessoal contrário já descendo a lenha, dizendo que esse ministro é porque foi colocado lá pelo atual presidente e foi pau mandado, né? Foi colocado para fazer tudo o que ele quer. Aí já começou tudo e os evangélicos, oh, que bom. Agora caiu outra vez negativo, não é para abrir tempo nenhum, pronto, já estão contra outra vez. E onde é que está o evangelho? Onde é que está o evangelho quando a mulher samaritana perguntou, Senhor Jesus Cristo, mas onde é que nós vamos te servir? Porque nós servimos aqui no monte, vocês judeus lá em Jerusalém no templo. Mas onde que é o lugar que devemos servir? Né? E aí veio a mensagem do Senhor, né? Olha, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Chegou o tempo, e esse é o tempo, nós estamos nesse tempo, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, ponto. Quem é verdadeiro adorador do Senhor, se ele contribuir na igreja, ele vai contribuir do mesmo jeito. Ou ele não vai contribuir? Vai, porque ele serve a Deus, ele não precisa estar no templo para contribuir, ele vai contribuir, né? Se ele ajudava alguém, ele vai continuar ajudando. Se ele orava, ele vai continuar orando. E pronto, e nós estamos aqui para seguir também, desde que não contrair a palavra do Senhor, para seguir as leis, sim, que nos colocam, né? Então, a igreja tem que dar um exemplo nesse momento. Se pelo menos, eu sei que tem muita coisa confusa, muita novidade, as coisas não estão tão claras assim, mas, por enquanto, pelo menos a voz, né, da maioria diz que o que precisa realmente é evitar o contágio, né? Tem que usar máscara, aquela coisa básica que nós sabemos. Então, como igreja, temos que evitar esse contato, porque sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar, sim, mas nós não temos que tentar o Senhor Deus. Só porque Ele é poderoso para nos livrar da Covid, vamos ficar todo mundo junto para desafiar a Deus? Não, não. Nós temos, né, que ter a mente, né, inclusive a mente de Cristo também, para não dar escândalo para ninguém. Então, não precisamos disso. E temos que entender que são momentos difíceis, são. A preferência nossa era por estar no templo? Claro que sim. Claro que a preferência era estar lá. Mas se não é possível, não podemos nos abalar por isso. É uma situação mais difícil? Sim. A vontade nossa é estar lá, abraçando os irmãos, tudo junto, mas se não é possível, amém por isso, e vamos continuar orando ao Senhor, não vamos nos abalar. Agora, a gente sabe que tem, infelizmente, muitas igrejas que elas precisam do contato lá, porque é lá que sai o dinheiro. Porque dízimo, essas coisas, as pessoas já não dão mesmo. Você tem que arrancar dinheiro é lá no momento. Então, você tem que fazer peripécias, você tem que ser um showman, você tem que fazer as coisas acontecerem para motivar, você tem que ser um motivador ali de auditório, né? Um animador de auditório, para fazer com que as pessoas se mobilizem naquele momento, na emoção, e contribuam. Se você não pode aglomerar as pessoas, acabou a tua fonte de renda. E, infelizmente, tem um grupo desse tipo aí. E para esses aí, tem que estar aglomerado o mais rápido possível, porque eles perderam, né? E perderam mesmo, os irmãos sabem disso, né? Perderam muito, alguns estão aí. Então, o que é isso aí? A gente fica se perguntando, né? Realmente eram pessoas que estavam firmadas na palavra, que por causa da pandemia agora, né? Então, a gente tem que se perguntar. Então, que Deus nos guarde, né? E que realmente nós possamos estar firmados no Senhor Jesus Cristo, independente da situação, que não venhamos redar o pé, né? Não somos mais crentes ou menos crentes porque estamos no tempo. Se fosse assim, os irmãos que vivem, né, embarcados, por exemplo, né? Aqueles que vivem embarcados passam meses e meses. Então, eles todos se desviarem, e a gente sabe que não, né? Ao contrário, muitos conseguem ali pregar o evangelho e daqui a pouco está sendo feito cultos, né, dentro das embarcações dos navios, porque são pessoas que são fiéis ao Senhor e onde eles estiverem, eles vão falar do amor de Cristo, né? E não deixam que essa questão de não estarem juntos, né, seja um motivo para não
né, pregarem a palavra do Senhor. Vamos ler agora, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Desculpa, acho que foi esse que o Mica leu, né? 1 aos Coríntios, ou não. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 23. Não sei se esse já foi lido. Irmã Sofia. Sou eu. Tá bem. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Amém. Até o 23. Sim, Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Amém. Aqui até resgatando, né, mais umas verdades, né, ali que Paulo falou nos versículos anteriores que o Mica leu, quando Paulo fala, olha, vocês que são servos, né, vocês que são escravos, naquela época tinha, né, os escravos, né, vocês que são escravos, tenham liberdade em Cristo, tenham consciência, cada um, né, fique na vocação que foi chamado, ou seja, não precisa ter dentro da igreja nenhum tipo de disputa, né, disputa não precisa ter, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, agora eu quero ser, então, e a gente sabe que, infelizmente, em algumas igrejas tem uma certa disputa, então, tem aqueles que se aproximam demais do pastor e querem fazer tudo para serem lembrados, né, para serem reconhecidos, para na hora que, né, vamos agora separar para o presbitério, para o diaconato, aquelas pessoas que estão mais chegadas ao pastor. Então, é uma questão muito humana isso, né, não tem nada a ver com a questão espiritual, isso é humano. Coisa nas empresas que tem lá, né? As pessoas que ficam se aproximando muito do chefe para tentar ter alguma promoção. Não, no caso do Senhor não pode ser assim, né? Você tem que ser chamado, cada um fique na vocação que foi chamado. Você teve chamada para alguma coisa, espere em Deus que no tempo certo, né? O Senhor Deus vai te colocar e você aceite, né? Não diga não, porque é o Senhor que está chamando e pronto. Mas você não precisa fazer nada para mostrar para alguém o que você é, em hipótese alguma, porque o Senhor conhece o teu coração e a obra é do Senhor. E Paulo fala, olha, se você é servo, sirva a Deus como servo, sirva a Deus como escravo e tenha consciência que você é livre em Cristo. Ele fala, e se você agora é livre, tenha consciência que você é escravo do Senhor. Ele fala, ele lida com esses contrapontos, né, Paulo? Você que se acha muito livre, saiba que do Senhor você é escravo, que o Senhor é teu Senhor, ele que te comprou, você é dele, você não faz mais o que você quer, né? Então, a liberdade, essa liberdade que nós temos é a liberdade do pecado. Fomos livres da escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão do homem para conosco, a escravidão do nosso próprio pensamento. Que aqueles que dizem, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Você é escravo do seu próprio pensamento, você só faz o que você quer. Você não tem o domínio próprio, que é um gomo lá do fruto do Espírito, né? Domínio próprio, você não tem. Então, você é escravo de você mesmo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos libertos de tudo isso e passamos a ser servos do Senhor. E agora, todos esses versículos que a minha irmã Sofia leu, Paulo está dizendo como ele se esforçou, né? Muitas vezes ele fala, olha, se você quer ser escravo, ele está falando da liberdade, mas você quer ser escravo de alguém, seja um do outro. Considere o outro superior a você mesmo, né? E seja servo do outro. Isso sim, isso é amor. O amor é você servir, né? Essa dimensão que a gente fala horizontal, né? É do servir. A gente depois, não sei se hoje talvez não dê tempo, né? Mas a gente vai ler um versículo aqui que ele aparentemente é igual, né? A muitos ensinamentos das diversas religiões que tem por aí, né? Quando fala as religiões, né, falam,
olha, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Não tem isso? Né? Tem várias religiões, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então, esse é um lado negativo da questão, não faça o outro. O Senhor Jesus Cristo fala ao contrário. Faça o bem para o outro aquilo que você queria que fizessem para você. Olha como é que Jesus inverte o negócio. Não é para você deixar de fazer. Isso aí é até um pouco mais fácil, né? Não, eu não vou fazer aquilo lá não, porque como eu não quero que façam para mim, eu não vou fazer para ele. Isso é uma coisa. A outra coisa, Jesus fala assim, não, aquilo que você quer que façam para você, faça você para ele. Seja proativo. Você que tem que ter atividade de fazer, não é ficar aqui, não, isso eu não faço, não, porque eu não gostaria que fizesse para mim, também não vou fazer, não. O Senhor Jesus Cristo fala, faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Você tem que ter proatividade. Isso é ser cristão, é ser proativo, que Deus nos dê graça, né? Que possamos aprender, porque é isso que estamos fazendo aqui, né? A cada dia, aprender. Precisamos ser proativos. E o que Paulo tinha essa proatividade. Paulo falava, eu me tornei, né? Me tornei como um religioso, se fosse possível dentro de um contexto, para ganhar os religiosos para Cristo. Me tornei como um sem lei, aquele que não tem lei nenhuma. Fui lá, né, como se não tivesse lei, para ganhá-los para Cristo. Por quê? Porque ter lei ou não ter lei para o Senhor Jesus Cristo não faz a menor diferença. É isso que Paulo falou. Eu não estou me comprometendo, não. Não é que Paulo se comprometeu. É que Paulo sabia que para o Senhor Jesus Cristo, que enxerga os corações, isso é exterioridade. Então, Paulo, olha, eu me comprometi com... Posso até ter a minha preferência, né? Paulo não está dizendo isso, mas eu que estou falando. Paulo poderia até ter a preferência dele, só que isso para ele entendia, isso é a preferência minha, não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor está olhando os corações. Seja um judeu, se quer continuar sendo judeu, ok. Só saiba que isso é só uma questão de ordem civil, cerimonial. Mas você tem que ter a fé no Senhor Jesus para ser salvo. Se você tiver, você vai ser salvo, mesmo sendo judeu. Você que é gentil, é grego, seja lá que raça for, não precisa ter todo esse movimento que os judeus têm, não tem necessidade. Agora, o que você precisa, isso sim, é crer em Cristo. É pela fé em Cristo que você será salvo, né? Então, é isso que Paulo falou. E que ele fez de tudo, não fez acepção de pessoas, fez de tudo para quê? Para salvar, né? Para que o evangelho de Cristo fosse pregado e que o evangelho de Cristo realmente fosse anunciado e que o Espírito Santo pudesse entrar naqueles corações e abrir o entendimento e fazer a obra maravilhosa, que é isso que nós queremos que o Senhor faça em nós e nas pessoas também, né? Perguntar para a Raquel, o horário, já estamos já no... Aqui, deixa eu só ver. São 10h24. 10h24. Aqui é 10h27. Tá, então tá bom. Então temos meia hora aí. Amém. Bom, vamos lá. Versículo 12, né? De Gálatas 5:12 diz assim: quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem. Olha, aqui é uma palavra forte, né? Aqui é a palavra forte que a gente, vocês não vê Paulo falando muitas vezes, mas tal, né, era a indignação que Paulo estava, né, com relação a essas pessoas que em tese foram em nome, né, em nome do Senhor, ou seja, foram em nome da sede, né, da sede lá da igreja de Jerusalém, e foram e fizeram esse estrago, né, que foi um estrago, e quando Paulo lá chega e vê o que estava acontecendo, que não tinha nada a ver com o evangelho que ele estava dizendo, então ele falou assim, olha, esse pessoal aí que está pedindo para vocês se circuncidarem, né, que é aquela pele, né, do pênis lá que você tem que cortar, e sabe o que eu queria? Que eles se mutilassem, arranca o pênis deles. É isso que ele está falando aqui, é isso que eu queria que acontecesse com eles. Então é grave, né? É grave. É isso que eles deveriam fazer, já que eles querem dizer que para ser salvo, você precisa, não, arranca então tudo. Arranca, talvez você vai ser mais salvo, né? Porque agora você não está tirando só a pele, você está tirando um membro todinho. Paulo chega a esse ponto, né? Para dar esse exemplo para eles, para mostrar que não é isso que o Senhor quer, não é exterioridade alguma, né? Não é pelo que você está vendo, pela aparência, mas o Senhor, né, julga o que? O coração, o que ele está vendo. A aparência é para nós, claro, isso que eu já falei sobre isso, né? A aparência para nós, não estou dizendo com isso que é para a gente, vou ignorar tudo agora e as regras da sociedade que vá para lá, eu vou andar do jeito que eu quero. Não, não é isso. Por quê? Porque dependendo do que eu faço, eu vou ter um impacto nas pessoas que estão me vendo. E eu não posso servir de escândalo para ninguém. Isso eu tenho que ter essa consciência. Eu só tenho que entender que pro Senhor Jesus Cristo,
Isso não faz a menor importância. Por isso que eu não tenho que discriminar ninguém. Aqueles que não andam como eu ando, que não se vestem como eu visto, eu vou olhar torto? Não, em hipótese alguma. Porque se ele tem a cultura dele, se ele tem o jeito dele, e o Senhor Deus conhece o coração, quem somos nós para julgar a pessoa pela maneira que ela anda, pelo que come, né, o que não come? Não. Nós temos que pregar o evangelho. Em algum momento, possivelmente o próprio evangelho vai fazer uma obra, a pessoa vai... Quantas pessoas nós já vimos acontecer isso, né? Sem ninguém ter precisado falar, ela deixou de fazer algumas coisas que ela fazia, porque ela sentiu, né? Que Deus falou, e muitas pedem, né? Senhor Deus, fala comigo, se eu devo ou não. E o Senhor fala literalmente o que ela não deve fazer, pronto. Não precisou ninguém falar. Nós entendemos assim, né? O evangelho faz essa obra, faz, né? Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas pela exterioridade, né? Porque o Senhor Deus conhece os corações. Vamos ler, então, alguns versículos. A irmã Denete, Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8. A irmã Raquel, Filipenses, capítulo 3, versos 1 a 3. A irmã Vanete, Josué, capítulo 8, verso 25. Deixa eu ver se tem mais um. O irmão Mica, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 13. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 13. E... Irmã Vanete, eu já pedi algum versículo? Não, né? Já pedi para a Vanete também ou não? Ah, entendi. Josué 8. Tá, então acho que foi para... Acho que foi talvez para a irmã Raquel, já pedi para... Acho que não, né? Também. Ah, já pedi, então tá. Então fica um último aí para a gente ler depois, então não tem problema. Então, o primeiro que nós vamos ler é Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, mesmo ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim Amém. como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, são versículos conhecidos nossos, né? Que nós, aliás, já estudamos, né? Que estamos no livro de Gálatas, exatamente. Já passamos por ele. E que Paulo fala, olha... Paulo fala e daqui a pouco ele até se corrige para mostrar para nós, né? Que ele fala assim, olha, se alguém, né, vier falar, está pregando outro evangelho, fala, outro evangelho não, né? Ele já no começo ele já fala outro evangelho não, porque não existe outro evangelho, é só uma força de expressão, né? Olha, se alguém pregar um outro evangelho, não tem outro evangelho, só tem um. Esse outro não é evangelho, ponto. Não é evangelho, que não existe, né? Um evangelho, um segundo evangelho, um terceiro evangelho, ou categorias de evangelho, categoria 1, categoria 2, categoria... Não tem. Evangelho é um só e acabou. O que estão trazendo é novidade. E essa novidade, Paulo fala, olha, que seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. E nem que seja eu, nem que seja um anjo do céu, vocês não aceitem, porque só existe um evangelho, e é isso. Parece que essas palavras de Paulo, ele insiste tanto, né, nisso, não só aqui aos Gálatas, como em várias das suas cartas, parece que não adiantou para muita gente hoje, porque tem um monte de gente aí acrescentando coisas, sim, né? Tendo movimentos, exigindo coisas, né, dos irmãos, da igreja do Senhor, como se fosse algo necessário, né, para a vida cristã, fosse necessário para você realmente garantir, né, chegar aos céus devido a essas práticas. E Paulo fala tanto isso aí que não.
mas parece que tem gente que não está muito preocupado não em entender essas coisas, mas que Deus nos guarde, que nós não venhamos ser presas, né, de pessoas que agem dessa maneira. Filipenses, capítulo 3, versos 1 a 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Amém. Mais claro que isso, acho que é impossível, né? Paulo deixa muito claro, olha, guardava dos cães, né? Dos cães, dos maus obreiros. Está falando de gente que está em nosso meio. Guardai-vos dos maus obreiros, né? Dos cães, dos maus obreiros. Quando fala dos cães, é aquele que, principalmente aquele que come, né? Vomita e come do seu próprio vômito, né? Ele compara assim, né? O cão. Então, são pessoas que realmente estão manipulando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é para ser manipulada, não é para ser manipulada, né? A palavra do Senhor é para ser entregue da maneira que o Senhor quer que entregue, você tem que entregar. Não manipule, não fique escolhendo o público, né? E fale, agora, né? Vou ver irmão Jonas, eu acho que ele fez tal coisa, peraí, vou preparar a palavra que eu pego ele nesse domingo aqui. Não pode ser para isso, né? A palavra de Deus não é para dar chicotada em ninguém. Não pode ser para isso, né? Quem usa assim está fazendo um mau uso da palavra. E também não é para você acrescentar nem retirar nada. Para aqueles que eu quero dar uma pisada, eu vou acrescentar alguma coisa aqui. Para aqueles que eu gosto muito, eu tiro, né? Eu tiro alguma coisinha para suavizar. Não, né? A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Nós temos que pedir sempre a Deus, né? Quando estivermos com a oportunidade, que o Senhor Deus fale e por isso que a gente pede que nos dirija, né? Que palavra, Senhor, que não seja eu a escolher, de acordo com a plateia, eu vou escolher uma palavra, não. Que o Senhor oriente, né? Porque a obra é dele, nós somos dele, e é ele quem sabe, né? A necessidade que a igreja tem. O ser humano não sabe essa necessidade. É o Espírito do Senhor que sabe, porque ele conhece os nossos corações, né? Então, por isso que nós temos que pedir graça ao Senhor, porque a exterioridade nos engana. Às vezes, olhando o exterior, olhando um comportamento do irmão e de outro, a gente pode imaginar que o que a igreja precisa é isso. Só que nós caímos do cavalo, né, como diz o ditado. Por quê? Porque quem conhece os corações é o Senhor. Então, ele sim que vai dar a palavra correta, a palavra certa, na hora certa. Por isso que quando a palavra realmente é do Senhor, né, não fomos nós que tentamos manipular, a palavra sempre vai achar guarida nos corações. Ela não vai voltar vazia, né? Ela não volta vazia. Porque não fui eu que tentei impor a palavra. Que se for eu, é capaz até que ela volte vazia, porque eu estou tentando impor. Não, a palavra do Senhor, no momento certo, a palavra certa, ela vai achar, sim, os corações, né, que precisam ouvi-la, tá certo? Então, que Deus nos abençoe. E vamos ver agora Efésios, Juízes, Josué, capítulo 8, verso 25. Amém. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Amém. Aqui nós estamos, se eu estiver equivocado, irmãos me corrijam, mas acho que não. Estamos falando de Acã, né? Foi naquele momento, né, quando houve lá, né, aquela invasão, e a ordem era para não pegar absolutamente nada, né? E Acã pegou, né, a capa, pegou lá uma porção de ouro, aquilo que ele achava de valioso, né? Ele trouxe para com ele e chegou um momento, olha, está acontecendo alguma coisa aqui no arraial, alguma coisa está. E aí a pressão foi grande quando Acã foi e confessou. E Josué falou, bem fizesse aí ter confessado, né? E o que aconteceu? Morreu ele, né, apedrejado. Ele, toda a família e todos os animais. Então, assim, parece ser algo forte, e é forte, né? E naquela época era assim mesmo que funcionava. Tinha lá os ditames do Senhor, a ordem, quem não cumpria, né? Era quase que isso aí mesmo, era olho por olho, né? E
para mostrar que, espiritualmente falando, né, aqueles que se impõem, aqueles que se impõem contra a vontade do Senhor, né, que fazem coisas desse tipo, que estejam manipulando, né, a obra do Senhor, manipulando a igreja, manipulando aqueles pequeninos, né? Quando a palavra chama de pequeninos, muitas vezes está falando de crianças, mas também no sentido figurado, crianças na fé, pessoas que estão começando, né? Os novos convertidos. Então, e essas pessoas aí, esses maiorais, manipulando essas pessoas. Então, vai ter que pagar um preço caro, né? Esse exemplo aqui de Josué é para nós não esquecermos, né? Então, como o Antigo Testamento serve de sombra, de espelho, é para mostrar. Pode não acontecer literalmente isso, mas espiritualmente vai acontecer. Por quê? Naquele dia, né, quando chegarmos diante do Senhor e se fizermos todas essas coisas, não adianta falar, mas Senhor, em teu nome, né, fizemos isso e aquilo, expulsamos demônio, oramos, as pessoas foram curadas, pregamos a tua palavra, participei de tantos congressos, né, cruzadas internacionais, fui para lá, fui para cá, apartai-vos, né, não vos conheço. É isso que o Senhor Deus vai dizer. Então, que Deus nos guarde, né, que nós realmente possamos estar presos, né, à palavra do Senhor e possamos ser servos de Cristo e não servos de homem algum, de autoridade nenhuma, né, de deputados, de senadores, de vereadores, não, porque tem igrejas aí que são comandadas pelos políticos, né? É o político que comanda a igreja. Que Deus nos guarde disso, né? Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, possa ser o Senhor de nossas vidas. Nós possamos ser servos do Senhor e procurarmos, com a graça do Senhor, com o Espírito Santo, obedecermos à sua palavra. O nosso esforço é nesse sentido, né? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 13. Do 7 ao 13. Isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque vos seria necessário sair do mundo. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Até qual, Jonas? Até o 13. Tá. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai-vos os que estão dentro, mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós a esse iníquo. Amém. Amém. Bom, então aqui Paulo, né, resumindo, o Paulo está dizendo o seguinte, olha, todas essas qualificações, né, que tem muita gente que parece que não quer falar muito, né, porque muitas vezes, muito de nós, quando a gente não se cuida, a gente acaba pendendo para um lado para o outro, né, mas são práticas, né, que condenam, né, a glutonaria, né, é você, no sentido real, né, você comer demais a ponto de passar mal, né, sabendo que vai passar mal. A pessoa sabe que vai passar mal e come, glutonaria. Mas não só no sentido real, mas no sentido figurado, né? Tudo aquilo que você quer demais é glutonaria. Então, tem um sentido figurado também, né? Beberrões, bebe demais, né? Bebe até cair, né? Beberrão. E, bom, e todos aí, né? Adúlteros, pode ser aí homicidas, e todas aquelas qualificações. O rol só exemplificativo, tem um monte. O que Paulo diz é o seguinte, olha, não estou dizendo
que é para vocês saírem do meio dessas pessoas que são do mundo. Não é isso, não. Os do mundo, eles sempre vão existir, vocês estão no mundo, senão vocês tinham que sair do mundo, e vocês estão no mundo. Eu estou dizendo, são esses que têm essas práticas que estão dentro da igreja. É isso, que não cabe a vocês julgar os de fora. Os de fora, quem julga é Deus. Agora, os de dentro, vocês nem sentem a eles para comer, não coma junto com eles. É isso que Paulo está falando. Internamente, dentro da igreja, né, da comunidade, tem que chegar, como a gente falou, né, sempre com amor, né, a pessoa não quer, você não pode ter essas pessoas no seu meio, não pode fazer parte, né, vamos dizer aqui, no português bem claro, né, não pode fazer parte do rol de membros da igreja. Uma pessoa dessa não pode ser membro da igreja. Como que vai ser membro? A pessoa fazendo tudo isso, é chamado a atenção e ele continua, não, e quer ser não tem como, não pode ser, né? É isso que Paulo fala. Então, os de fora, Deus julga. Agora, os de dentro, vocês têm que agir e nem comer com eles, vocês devem comer, né? Que são pessoas nefastas, né? É aquele fermento lá que vai, se você deixar, eles vão acabar com tudo. Então, tudo aquilo que você é o que Paulo fez, né? Tudo aquilo que Paulo fez, se esforçou, pregou o evangelho, falou, virou as costas de uma hora para outra. Olha, para você construir uma coisa, a gente sabe disso, né? Isso não é só no sentido espiritual, né? Materialmente falando, né? Para você construir uma coisa, mesmo aqueles que vão falar em construir fortuna, né? Aqueles que construíram fortuna de maneira digna, levaram um tempão, né? Um tempão. Não é assim do dia para a noite. Agora, para perder, é um minuto, né? Tinha até um provérbio antigamente, né? Quer dizer, antigamente, é um ditado aí que tem, que fala das empresas familiares, né? Eu lembro que, como é que pai rico, filho nobre e neto pobre. Ele quer dizer o seguinte, o pai é rico porque o pai se esforçou, fez riqueza. Então, pai rico. Filho nobre, o filho não quer fazer nada, só quer viver do nome, então é nobre, é a nobreza. Não está fazendo nada, está vivendo, mas só que o dinheiro vai embora, né? Vai gastando. E quando chega no neto, já está pobre. Não é assim que a gente vê? No Brasil, várias empresas, né? Vários conglomerados, né? Não era assim? Quando a gente conheceu, quando a gente era pequeno, né? Olha, né? Ou nossos pais diziam, esses aí foram, os filhos viviam só, e daqui a pouco, agora chegou o neto, não tem mais, já venderam a empresa, já acabaram com tudo, acabaram com o dinheiro, né? É isso. Então, é uma realidade até no sentido humano da palavra. Se não tiver cuidado, né? Se não tiver cuidado, é isso. Alguns fizeram muito esforço e outros, como não viram o esforço, não dão valor, acha que... A gente brinca, né? Às vezes, para os nossos filhos, está achando que dinheiro está dando em árvore, né? É só sacudir que cai. Não, você tem que fazer por onde? Igual a criança fala, passa o cartão, né? Claro, ele vê, põe um cartão lá que sai dinheiro, né? Então põe o cartão. Espera aí, você tem que ter crédito, né? Senão não vai sair dinheiro, né? Então, o que está falando é isso, né? Então, a palavra está nos ensinando, né? Que é isso, nós não podemos realmente, né, viver dessa maneira. Até porque, individualmente falando, né, a salvação é individual. Por isso que muitas vezes fala, né? O pai não salva filho, filho não salva pai, né? O Senhor Deus tem filho, não tem neto. Não tem essa, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu vou ali. Alguns até brincam, na hora que subir do arrebatamento, eu seguro na saia da minha mãe, né? E vou junto, na perna do meu pai, vou junto. Não tem isso, né? Não é assim. É individual e cada um tem que procurar realmente, né? Se afeiçoar, se aproximar do Senhor Deus, pedir misericórdia, né? O entendimento da palavra, que o Espírito Santo nos revele, é o que nós estamos fazendo aqui, pedindo graça, que o Senhor revele a sua palavra, para que nós não venhamos nos desviar da palavra, né? Nos desviar e possamos manter, né? Manter o rumo, que é subindo, né? É subindo e nos desfazendo de muitas coisas que ainda, né, estão agarradas em nós. Nós temos que... Então, é um processo, realmente. É um processo, né? Deus nos abençoe. Agora, tinha uma leitura aqui que eu mesmo posso fazer, é Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versos 1 a 2, depois o verso 24. Então, Atos, capítulo 15, versos 1 a 2, diz assim: Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram uns homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão,
não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles longamente. E, por fim, os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito dessa questão. Então, quando isso começou a acontecer, né, nós já lemos, né, já estudamos no livro de Atos, foi quando aconteceu, né, depois lá o concílio, né, de Jerusalém, o primeiro concílio, né? Por quê? Quando Paulo e Barnabé perceberam que estava tendo essa conversa, eles tentaram, vamos conversar, peraí, se é só um entendimento equivocado, vamos conversar. Conversaram, parece que os argumentos não foram suficientes, então, peraí, então vamos levar lá para a igreja sede. Vamos levar lá, né, para os apóstolos, né, que eram considerados, né, a espinha dorsal ali da igreja, né, aqueles homens de peso, né, que tinham andado junto com Jesus, né, que era Tiago, João, Pedro. Vamos levar essa situação de uma vez por todas, porque Paulo, claro que isso não está escrito, né, mas eu estou imaginando aqui, Paulo falou assim, se eu chegar lá e falar, e se o pessoal não aceitar, alguma coisa vai acontecer aqui, eu não vou me dobrar. Paulo tinha plena convicção de que era o evangelho de Cristo. Imagina se ele chegasse lá em Jerusalém, e lá em Jerusalém falasse, não, Paulo, desculpa, mas os irmãos aí estão certos, sim, viu? Tem que se circuncidar para ser salvo. Tenho certeza absoluta que ali já viria uma divisão ali, Paulo falou assim, negativo. Eu não vou me dobrar a isso, porque eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo o evangelho, né? Por isso que Paulo foi levar, conversou, argumentou, e lá os irmãos entenderam que realmente, olha, quem é judeu, se circuncidou, quer continuar seguindo a lei cerimonial, ok, desde que saiba que precisa, né, realmente ter a fé em Cristo para ser salvo. E quem não é judeu não precisa ter esses costumes. Isso foi decidido no Concílio de Jerusalém, né? Mas começou aí. E o versículo 24 diz assim, 15 e 24. Soubemos que alguns crentes daqui têm perturbado vocês e transtornado sua mente. Porém, eles não tinham tais instruções de nossa parte. Eles não tinham tais instruções de nossa parte. Não foram enviados pelos apóstolos. São pessoas que foram ao seu bel prazer, né? E chega lá dizendo, eu sou da igreja sede. Ou até dizendo, eu vim aqui amando e não sei o quê. Naquela época não é igual hoje, né? Passava o telefone, o pastor Felipe, tal irmão veio aqui dizendo, né? O pastor Josué, tem um irmão aqui dizendo que veio do Chile e está falando uma coisa meio estranha, dizendo que não é fácil, né? Liga e fala, não mandei nada. Quem que é essa pessoa? De jeito nenhum. Naquela época, como é que ia fazer? Né? A pessoa chegou lá, não tinha como até mandar um mensageiro para lá, o estrago já estava feito, né? A pessoa vinha, os irmãos de boa fé creram, né, neles. E estavam trazendo um evangelho diferente. Que Deus, então, nos guarde, né? Porque hoje em dia as pessoas trazem um evangelho diferente e ninguém quer nem checar se é verdade, né? Simplesmente engolem do jeito que vem. Por quê? Porque não tem realmente alicerce nenhum, né? Não tem alicerce. Porque se tivesse alicerce, opa, peraí, essa coisa não está batendo, não. Todo o ensinamento que eu tive, né? Toda a escola dominical que eu já fui, os cultos de ensino, opa, está me dizendo que esse ensinamento, agora, se a pessoa não tem base nenhuma, né? Não tem, então tudo que vem ele se alimenta, e às vezes é algum alimento até pernicioso, né? Da sua própria morte ele vai se alimentar, porque ele está confiando em qualquer um que sai falando a palavra de Deus, né? Então nós temos que, igual a igreja de Bereia, né? Ela checava tudo. Se tudo que estavam falando lá tinha, né? Estava na palavra, é isso mesmo, tem que ser assim. Tem que realmente checar, né? O que falo à luz da palavra de Deus. Então temos que tomar esse cuidado. Vamos agora ao versículo 13. Versículo 13 diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Então, essa liberdade, Paulo fala isso porque já existia também, né, uma teoria, um ensinamento, né, de que a liberdade em Cristo, você podia, agora você não tinha regra nenhuma. Você era um desregrado da vida, por quê? Porque agora você estava livre, né, da lei mosaica, né, da lei, e agora você podia fazer o que quisesse. Paulo está dizendo que não. A liberdade em Cristo não é para você dar lugar à libertinagem, no sentido que agora você não deve mais nada a ninguém, posso viver do jeito de minhas próprias concupiscências, né?
e todas as minhas vontades, que eu tenho, que todo mundo tem vontade, né? Mas eu posso, de livre e espontânea vontade, dizer que é isso mesmo. Está liberado geral. Faça o que vocês quiserem, porque o Senhor Deus só se importa mesmo com o coração, com o interior, então vamos debandar, não. Paulo está dizendo que não é isso, não. Né? A liberdade em Cristo não é sinônimo de libertinagem. Então, é isso que ele está falando. Vamos ler alguns versículos, então. Começar aqui com a irmã Vanete, Romanos, capítulo 7, versos 7 e 8, Romanos 7, versos 7 e 8. A irmã Neila, não sei se é ela que está presente, eu acho que sim. A irmã Neila, 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17. Tem uma aqui que eu não sei quem é, porque está não dá para saber. Irmã Raquel. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. A irmã Denete. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 19. 1 aos Coríntios 9, 19. E a irmã Sofia, Judas 4. Então, vamos começar com Romanos, capítulo 7, versos 7 e 8. Amém. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por quê? Sem lei está morto o pecado. Amém. Amém. Então, isso que o Paulo está dizendo, né? Como a gente já falou sobre isso várias vezes também, igual a nossa lei, né, brasileira ou de qualquer país, ela vai capitular lá, por exemplo, na questão do Código Penal, vai dizer o que é crime, né? O que é crime, o que é contravenção. Então, é a lei que diz que se não estiver na lei, você pode até cometer alguma coisa que todo mundo vai olhar, mas que coisa mais estranha. Vamos punir esse indivíduo. Não, a sociedade não tem como punir, porque não tem nenhuma lei prévia que diz que aquilo lá é passível de algum tipo de punição, né? Então, a gente viu os crimes aí da internet, por exemplo, né? Teve que sair uma lei para poder punir, porque logo no começo as pessoas fizeram um monte de barbaridade aí e não tinha como punir, né? Então, foi obrigado a ter uma lei, aí sim, agora pune. E por aí vai. Então, a mesma coisa, a comparação é essa que Paulo está dizendo. Olha, hoje em dia a gente sabe, né, que uma coisa assim que não deve fazer, que é pecado, é tudo por causa da lei. É a lei que capitulou, dizendo, não façais isso. Ele falou da cobiça, né? Não cobiçais. Então, é porque a lei diz que é para não cobiçar, que eu sei que se eu cobiçar, estou fazendo errado. Porque antes, se não tem a lei dizendo que eu cobiçava, estava tudo certo, né? Então, como ele está dizendo o seguinte, como nós, nesse momento, quando você, de livre e espontânea vontade, né? Até certo ponto, mas claro que é a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Dentro do seu coração, o Espírito Santo fazendo a obra, quando você opta por Cristo e deixa esse mundo, a lei do pecado não tem mais poder sobre você. Por isso que você é livre. Você não está mais sob o jugo da lei. Aquela lei não tem mais poder sobre você. Por quê? Agora você está em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu e aniquilou a lei em si mesmo, acabou, né? E ele fez o quê? Ele morreu na cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados. Ele nos comprou. Agora nós estamos sob o jugo do quê? Do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E o que ele disse para nós fazer? Amarás o Senhor Deus, né? Sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem fizer essas duas coisas cumpriu toda a lei. Pronto. É isso aí. Então, essa é a nossa lei, né? É o amor. É o amor, não é mais aquela lei. É isso que ele, né, está dizendo. Vamos ler agora 1 Pedro, né? Capítulo 2, versos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17. Amém. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor,
quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos nossos feitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amém. Amém. Né, aí está falando, então, né, de uma relação que nós temos que ter até com as autoridades, né? Então, por amor a Cristo, né? Porque a gente gosta do rei, não. Porque às vezes ele está fazendo coisas que, né, a gente não está concordando, mas por amor a Cristo, por entendermos que se ele está lá, é porque o Senhor permitiu, né? Às vezes tem algumas coisas que nós não conseguimos entender com o nosso intelecto, mas o Senhor sabe o porquê das coisas. Então, exatamente por isso, nós, na medida do possível, desde que não contrarie a palavra, tudo aquilo que não contraria a palavra, nós vamos obedecer, sim, obedecer às autoridades, ponto. Mesmo sem gostar muito, tá? Não significa que eu vou gostar, não, mas eu vou obedecer, acabou, por amor a Cristo, eu vou obedecer, não é isso? Então é isso que Paulo está dizendo, isso é um assunto bem atual para nós hoje, né? Vivemos já há algum tempo nesse dilema, né? Para cá, para lá, não temos que ter a opção e sair com bandeira por aí, né, de um partido, de outro, de uma extrema, de outro. Não, isso não cabe, né? Pelo menos é o nosso ensinamento aqui, né? Eu sei que tem gente que defende outra coisa, que diz que o cristão tem, sim, que se envolver. Nós, pelo menos, né, eu penso assim, o pastor tem nos ensinado dessa maneira e eu creio nisso. Nós não temos que nos envolver, nós temos que fazer o que a Bíblia fala, temos que obedecer, sim, às autoridades e orar, né? Orar pelas autoridades constituídas, para que tenhamos paz. É para isso que precisamos orar, para que tenhamos paz dentro, né? Dentro de um contexto, claro, não é aquela paz eterna, a paz eterna teremos no céu, mas para que vivemos minimamente aqui, né, com a possibilidade de pregarmos o evangelho enquanto for possível, é por isso que nós oramos, porque se a gente não tomar cuidado, muitas vezes pela nossa própria lambança, né, vamos dizer assim, essa lambança que estão fazendo aí, vão tomar na cabeça, toda a igreja sofrerá, né, por causa dessas coisas, esse envolvimento, daqui a pouco dá uma reviravolta, aí depois vamos sofrer. Por quê? Porque alguns, né, em nome dos evangélicos, fizeram um monte de coisa que não deveriam fazer. Então, a gente não deveria fazer isso. Essa é o nosso ensinamento, né? Mas sim obedecer, né, às autoridades. E dentro, né, de cada um do que faz, sabendo que mesmo você podendo fazer algumas coisas, às vezes você está num cargo, né, de liderança, onde você pode fazer algumas coisas, os seus subordinados estão até esperando e vão até ficar de boca aberta quando você não tomou aquela decisão. Puxa, ele podia ter tomado aquela decisão, estava dentro, né, das competências dele, mas porque ele é um cristão, ele sabe que, apesar de a lei até dizer que ele pode fazer, ele não fez. Por quê? Porque ele é um cristão. É isso que Paulo está ensinando, né? Então, não faça, não é só porque você pode fazer que você deva fazer. Contextualize e veja, né? Você tem um espírito cristão, você é servo do Senhor Jesus Cristo, né? Você obedece às leis do Senhor, então haja assim. Não importa, igual aquele outro versículo que nós já lemos lá atrás, né? Não importa se você é servo, se você, né, é senhor, se você é aluno, se você é professor, se você é um colaborador da empresa, se você é o dono da empresa, não importa. Se você é do Senhor, o Espírito Santo vai te dizer como deve ser a tua conduta, né? E você realmente sempre estará glorificando o nome do Senhor, independentemente da posição que você estiver, né? Não depende da posição para servir melhor ao Senhor. Sempre podemos servir ao Senhor, cada um dentro da vocação que foi chamado, como Paulo falou. Agora, 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, né? Amém. Já deu 11 horas, irmão Paulo. Irmão Tá bom. Jonas. Tá, já está terminando. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Amém. Pode ler outra vez? Só, bom, acho que já até fecharam o microfone, que tinha alguém com o microfone aberto. Leio. Não sei onde é que é. Deixa eu ler. É aí? Aqui? Não, vou ativar aqui. Não? Não, era outra pessoa. Ah, tá.
só para ficar mais, podemos ouvir melhor. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Amém. Então, ele está, né, dizendo aí que muitos estão aí prometendo, né, liberdade, mas, na verdade, ele mesmo é escravo, né? Então, cuidado, né, com essa promessa de liberdade que podem vir trazer para nós, né? Olha, irmão, façam isso, façam aquilo, em nome da liberdade em Cristo, mas, na verdade, ele mesmo já é um preso, né? Já é um escravo. E vai nos levar para a escravidão. Porque, às vezes, a gente pensa que é muito livre, não é. Como eu falei, né? Pelo menos tem 3 tipos de servidão. Ou você é servidão do inimigo das nossas almas, né? Ou é servidão do próprio homem, que põe um monte de regra, cuspe regra, e você faz questão de seguir, que aí você consegue se comparar aos outros, principalmente se você consegue cumpri-las, né? Aí você fala, tá vendo? Eu estou cumprindo, aquele ali não. É muito natural que o ser humano faça isso, e às vezes somos escravos, né? Escravos do nosso próprio pensamento, nossa própria mente nos escraviza, né? Então, que Deus nos guarde. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 19. 1 aos Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Amém. Amém. Então, Paulo, né? Sendo livre para com todos, me fiz servo para ganhar ainda mais, né? Ele sempre pensando, esse ganhar ainda mais é para ganhar, né, essas pessoas para Cristo. Então, ele sempre fez isso, né? Para que fosse possível alguns chegarem à salvação. Judas 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, tomar cuidado, né, irmãos, com essas pessoas, né? Judas está falando aí, Paulo falou lá, né, dos cães, dos falsos mestres, né, de obreiros que são falsos, né? Então, tem os falsos mestres, que venhamos tomar cuidado. Que Deus nos dê graça, né, que a palavra do Senhor possa falar em nossos corações, tudo aquilo que ouvirmos, temos que passar pelo filtro da palavra para podermos, né, nos alimentar, senão é um alimento que nós temos que pôr para fora. Só vamos ingerir se isso tiver, né, passar pelo filtro que é a própria palavra de Deus. Tá certo? Bem, que Deus nos abençoe, a cada um dos irmãos também, que o Espírito Santo possa falar sempre melhor em nossos corações. Vamos dar glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmã Raquel, se tiver algum aviso para hoje. Bom, hoje nós temos culto junto com a igreja de Ilhabela e também aqui de Santiago, né? Porque é a unção do irmão Pablo, hoje é Nedel. Então, vamos estar todos juntos, unidos, né, online. Então, esse seria o aviso. E acho que o horário acho que já foi passado da igreja, né? Pelo pastor Rubens. 19h30, né? Isso. Então, vai ser enviado o link, né? Para os irmãos estarem participando também desta unção, né? Do irmão Pablo Janedel. Amém. Então, o culto é às 19h30, não é 19 hoje, esporadicamente, né? Especificamente vai ser 19h30. Os irmãos lá no Chile vão antecipar meia hora, né? E nós vamos post-antecipar meia hora e para dar tudo certo. Então, para nós aqui 19h30 e para eles lá 18h30. Isso. Nós estamos todos juntos. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pedir que a irmã Raquel faça essa oração para a gente terminar, por favor. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa escola dominical em que estivemos aprendendo a Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir, meu Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, meu Deus, que estão diante deste aparelho, Senhor, e aqui estivemos, meu Deus, Te louvando, Senhor. Que a Tua palavra seja guardada, Senhor, nos nossos corações, meu Deus maravilhoso, cada dia, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, meu Deus. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.